mas acabou sendo derrotado pelo Vitória. Então roda a vinheta, porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje acompanhando os melhores momentos de CRB e Vitória. O Galo dependia apenas das próprias forças para entrar no G4, mas acabou vacilando em casa, mais uma vez. Depois de 15 dias longe de casa, o CRB voltou ao estádio Rei Pelé. Dessa vez, o adversário era o Vitória da Bahia. Logo no começo, o Galo foi para cima. Alisson Farias recebeu, caiu e o juiz não marcou nada. O jogo era morno, sem perigo para nenhum dos lados. Alisson Farias começou a jogada, recebeu na boa, mas faltou força para finalizar. O Regatas tentava pressionar, só que não acertava o último passe. Wesley respondeu para o time baiano, mas parou no Victor Ramos. O futebol apresentado era de dar sono. Na bola parada, Hugo Sanches cruzou com perigo, mas o goleiro Martin Rodrigues chegou primeiro. O ataque regatiano estava desafinado. Olha só onde o Hugo Sanches mandou essa bola. O Vitória também não conseguia assustar a defesa regatiana. O Galo dominava o jogo, mas não tinha eficiência. O Lucas Abreu apostou na jogada individual. Na velocidade, ele perdeu para o zagueiro do Leão. No contra-ataque, o goleiro do CRB chegou atrasado e derrubou o atacante Jordi Caicedo. Pênalti para o Vitória. Felipe Gerdós na cobrança foi lá e abriu o placar para o time baiano. O CRB tentou surpreender na saída de bola, mas o Alisson Farias errou de novo. Em outra arrancada de Jordi, o Vitória quase amplia o marcador, só que dessa vez o goleiro Vinícius foi melhor. E só faltou o Anselmo Ramon acertar a finalização para fazer o segundo. No segundo tempo, o estreante Elton entrou no lugar do Hugo Sanches. E o baixinho queria jogo. O Galo pressionava, mas não conseguia ser efetivo. Jordi Caicedo apareceu de novo para assustar a defesa do Galo. Elton tentou de longe e o goleiro deu rebote, mas não tinha ninguém para completar. Willy procurava alguém na pequena área, mas sem sucesso. O Alisson Farias bateu cruzado e a torcida reclamou de um toque de mão. O juiz mandou o jogo seguir. O Leão chegou com velocidade, mas Vinícius Silvestre salvou outra vez o CRB. Lucas Cândido tentou do meio da rua e assustou de novo a zaga do Regatas. Na penúltima tentativa do Marcelo Chamusca, o treinador tirou o volante Claudinei e foi pro tudo ou nada com Brian pelo meio. Mas o jogo continuava apático. Ainda deu tempo do Wesley dar mais trabalho para a defesa regatiana. O Galo tentava reagir. O Alisson Farias saiu sozinho, mas o goleiro rubro-negro evitou o empate. Na última tentativa do Vitória, o Capa obrigou o Vinícius a fazer uma defesaça. Sem gols no segundo tempo e em mais uma derrota diante da torcida, terminou assim: CRB 0, Vitória 1. Controlamos o jogo praticamente todo no campo do adversário. Talvez tenha sido o nosso melhor jogo de construção ofensiva. Mas, professor, e nós perdemos no final, faltou acabamento. Faltou 9. As bolas passaram muito próximo à pequena área. Nós ainda tentamos ali colocar o Pablo para fazer um pouquinho a função, mas não é a função dele. Apostamos num jogo de mobilidade com o Willy. O Elton não tinha condição de começar o jogo, a gente só podia utilizá-lo durante o jogo pela condição física e de ritmo também. Ele entrou muito bem no jogo.
construímos as jogadas exatamente da forma como nós analisamos o adversário e treinamos, mas faltou os acabamentos. E se já não bastasse a derrota, ontem surgiu uma polêmica envolvendo o zagueiro Vitor Ramos. O capitão do CRB foi flagrado em uma casa de shows e acabou pegando mal. A diretoria resolveu afastar o jogador, que ainda pode ser multado e até mesmo desligado do elenco regatiano. E quem fala um pouco mais sobre isso é o porta-voz do Galo, Felipe Calheiros. Boa tarde ao torcedor do Galo que está mais uma vez decepcionado com a derrota, né, do Rei Pelé, né, o torcedor que às vezes confia no time, né, quinta vez na Série B que o CRB tem a chance de entrar no G4, jogando em casa e tropeça, né, o torcedor vai lá, comparece ao estádio, acredita no time e é feito mais uma vez de otário, porque, como eu já disse, quinta vez na Série B que tropeça em casa, podendo entrar no G4. Né? O CRB vai lá fora de casa, faz um jogo bom, vence, aí volta pro Rei Pelé e perde. Teve 10 dias para contratar um jogador, né? Se falava Daniel Amorim, Beckson. Daniel Amorim, que é um jogador que faz muitos gols de cabeça e que com certeza, se tivesse no jogo de ontem, teria feito pelo menos um gol. Então perdeu, tentar recuperar pontos agora contra o Ponte Preta fora, contra o Figueirense e vendo o que dá. Precisa contratar, Série D acabou, Série C tá acabando. E tem que focar nesses jogadores aí. O que eu lamento é a diretoria ter tomado uma atitude inesperada de afastar o Vitor Ramos, porque o cara tava de folga em um show, certo que o momento não era propício a isso, mas o cara tava de folga, né? Tava no show, certo, mas foi visto lá conversando com 2, 3 pessoas lá e dispensaram o cara. Dispensaram não, né? Afastaram, podendo até dispensar ele do time. Então é complicado, porque é um dos melhores jogadores da equipe, tava na folga dele, né? E agora vai enfrentar a Ponte Preta com o Edson ou Everton Páscoa substituindo o cara. Então cai absurdamente o nível técnico da equipe. Fica complicado assim. A análise de jogo completa tá na Nação Regatiana, no Instagram. E é isso aí. Valeu. Rapaz, complicado, hein? Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Tudo tranquilo? Tudo bem, Rafa Peixe? Lá no Ninho do Galo não tá nada tranquilo, né? Essa polêmica aí movimentou mais que o jogo até, né, Emerson? Olha, Rafa, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. Primeiro, com relação à partida, o CRB, sobre todos os aspectos, independente do ponto de vista, fez uma partida muito ruim. O técnico Marcelo Chamusca errou na estratégia, o CRB precisava ter um camisa 9 para substituir o Léo Ceará e não ocorreu no jogo de ontem. Por conta de força contratual, e o CRB ele carece muito, principalmente desse formato, quando ele joga em casa, para propor o jogo de ter um atacante de referência. Isso foi preponderante no que se refere ao jogo ofensivo. Defensivamente, o CRB também se ouve muito mal. O time do Vitória conseguiu, já vencendo o placar, pelo placar de 1-0, e no segundo tempo tem um volume do jogo no que se refere a uma oportunidade muito grande. E o goleiro, que teve uma boa atuação, mais uma vez, acabou dando conta do recado. Em especial com relação a essa situação do Vitor Ramos, é preciso que o torcedor, inclusive, tenha o discernimento que porque o atleta ele vai bem dentro de campo, ele não pode fazer tudo fora. Sim. É lógico que esse afastamento que a direção do CRB deu de forma imediata e depois vai ser analisado, acho que agora à tarde, ou de multar, ou até mesmo dispensar o jogador, isso é uma sequência de fatos, é um acúmulo de situações. Mas que não estava na nota, né, Emerson? Sim. Quais são os fatos? Mas veja, é um acúmulo de fatos, porque da informação que surgiu que o presidente foi cobrar no vestiário depois da derrota, e está certa a cobrança. Sim. Se fosse eu ou se fosse você, iria lá cobrar do mesmo jeito. E o jogador ele é funcionário do clube, ele é pago para isso, inclusive para aguentar a cobrança. Não para afrontar o dirigente, para afrontar o presidente, seja lá quem diabo for. Porque, lembra que no ano passado, fez isso agora, essa semana, no ano passado, fez um ano, daquele episódio envolvendo lá no CT do Ferrugem, do Feijão, do Anderson sim. Conceição, aquele negócio todo, e eu disse naquela oportunidade lá, e volto a dizer, torcedor é sangue. Você precisa ter bom senso para o jogador, que depois de uma derrota daquela, que o time poderia entrar no G4, todo mundo saiu de cabeça inchada, o cara vai curtir independente de folga ou não. Se o momento é bom, o torcedor ele bebe com o jogador e ainda paga a cerveja. Sim. Mas depois de uma derrota, o cara vai, e principalmente,
depois de afrontar no vestiário, não aceitar a cobrança, o jogador, o Vitor Ramos, ou seja lá que o jogador for, tem que aceitar a cobrança. O dirigente, no caso o presidente, tem questão, ele está certo. E bater boca tem com o que presidente cobrar, é complicado, tem que né? cobrar, principalmente pelo resultado que não aconteceu. Porque o jogador, Rafa, ele se acha a cocada preta, né? Agora, muito por culpa de meia dúzia de torcedor que apoia esse tipo de atitude. Quer passar pano para esses caras. Não pode passar pano para esse tipo de jogador, não. E não é o fato de beber, não. Esse jogador, o Vitor Ramos, é via de regra por onde ele passou. No Palmeiras, era o rei da noite. Não é o fato de você chegar e encher a cara de cachaça, não. Porque os caras podem pegar e vai beber em casa. É o fato da noitada. Sim. Né? E principalmente por ter afrontado. O CRB precisa colocar na balança o que vai fazer com o jogador, e ele pode abrir um precedente, porque o que aconteceu no vestiário, e você segura o jogador, dependendo do que aconteceu, você perde o respeito, inclusive, dos outros jogadores. Sim, sim, né? Verdade. Então, alto lá. Né? Alto lá, inclusive, para o torcedor, que quer passar pano para o jogador fazendo uma atitude como essa. Eu reprovo totalmente, acho que a direção está certa, né? E precisa ser enérgica para esse tipo de situação, principalmente quando são fatos sucessivos. Vamos ver nossa enquete no @tv.verdeoficial falando sobre esse assunto para ver a opinião da galera. Você concorda com o afastamento do zagueiro Vitor Ramos do CRB? Sim, faltou respeito, 51%. Não, ele tem vida, 49%. É o que você disse aí, Emerson. Tem torcedor que concorda com o Vitor Ramos, que ele tem vida. O fato só, isolado, se você for levar em consideração dele ter ido para a noitada, só daí eu concordo com a direção. E ainda mais você acrescentando fatos de vestiário, de jogador chegar atrasado em treinamento e por aí vai. Ah, de brincadeira, os caras acham que podem fazer tudo aqui. Nenhuma empresa gosta de um funcionário rebelde, né? É isso. E o torcedor, repito, viu? Porque o cara vai bem dentro de campo, eu vou jogar com o Everton Passos. Esqueça isso. Isso aí é um acúmulo de situações. Porque se você abre mão agora, aí ele vai ficar com o rei na barriga. Vai fazer disso a pior. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do CSA, o azulão que finalmente fez um gol fora de casa e conquistou a primeira vitória como visitante. Não sai daí. Volta para falar do CSA. O azulão enfrentou o Fluminense e surpreendeu lá dentro no Maracanã. Essa foi a primeira vitória azulina jogando fora de casa. E quem conta mais pra gente é o porta-voz do azulão, Bruno Moura. Fala galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola e faz tempo que eu não venho aqui com um sorrisão na cara para falar da partida do CSA, né? Nesse final de semana vencemos o Fluminense fora de casa, uma partida que deu um respiro muito grande para o time do CSA, mas que o resultado foi uma vitória heróica por ter sido fora de casa e pelo que o jogo se desenrolou. O CSA precisava do resultado e conquistou, mas não pelo desempenho. Foi uma partida em que o CSA no primeiro tempo conseguiu até jogar bem, conseguiu igualar o jogo contra o Fluminense, mas até no final do primeiro tempo, o Fluminense retomou o controle da partida, pressionou bastante o CSA e o segundo tempo foi desastroso. Apesar de a gente ter conseguido fazer um gol, foi uma jogada encontrada ali, achada, né? um lance em velocidade, em que o time do Fluminense estava desmontado e o CSA conseguiu espaços. Foi um momento em que o time conseguiu trabalhar bem a bola ali no setor ofensivo e acabou o Jonathan Gomes acertando ali um chute muito bonito no cantinho, né? Sem chance para o goleiro, mas que é um resultado que não me ilude. O time do CSA jogou mal nessa partida na maior parte do tempo. Uma vitória importantíssima que nos traz um respiro muito grande, mas que ainda deixa o sinal de alerta ligado, porque ainda estamos na zona do rebaixamento e precisamos de pontos, precisamos de vitórias. É isso aí, galera. A análise completa você acompanha lá no canal Espaço da Bola no YouTube. Um abraço a vocês e até a próxima partida. Valeu, galera. Até mais. Vitória importante, estava na hora, mas o torcedor do CSA, o Bruno Moura, disse que não se ilude não, Emerson. Rafa, acho que há 2 semanas, 2, 3 semanas, não me recordo bem, nós trouxemos aqui no Arena um VT do Jonathan Gomes, autor do gol, inclusive, dizendo, olha, precisa vencer o jogo, jogando feio, de canela, jogando mal, precisa vencer o jogo. Isso retrata o momento que passava o CSA e ele precisava, sob todos os pontos de vista, vencer o jogo, não é? Teve uma certa vantagem competitiva de enfrentar um adversário
estava muito mal, está muito mal dentro do campeonato, que é a equipe do Fluminense. O CSA, ele mais uma vez não apresentou nenhum repertório para o jogo ofensivo, passou a partida inteira, única e exclusivamente para se defender, e jogou por uma bola e essa bola veio, ponto. Não é nem a questão de se iludir. É a questão que a Vitória ela não pode esconder os problemas que o time tem no que se refere ao jogo ofensivo. Mas o CSA joga de acordo com o que tem. Né? Você não tem esse ditado que você vai com as ferramentas que você tem. O CSA ele precisa, jogando fora ou dentro de casa, jogar dessa forma, de forma reativa, reconhecendo as suas limitações. Que você não tem toda essa qualidade para propor o jogo o tempo inteiro, nem amassar o adversário. Então você precisa jogar de forma reativa, como o CSA jogou, ter velocidade pelas laterais, coisa que o CSA não vem tendo na competição, não teve ontem e conseguiu ter em uma jogada. Por isso que foi originário o gol. Isso só suscita, só remete para a necessidade, mais uma vez, de continuar se contratando, de continuar investindo no que se refere à velocidade. E aí, investir com qualidade. Você não vai fazer mais número do que o número de contratações que já foi feito. É fazer contratações pontuais e mostrando, e essa é a vitória de ontem, se viu para isso. Primeiro, para estar vivo dentro da competição, que não se pode jogar a toalha, mostrando que principalmente essa galera que está nessa parte de baixo, está todo mundo muito junto, né, das equipes que estão na segunda página da tabela. Só o CSA, a Chapecoense e o Cruzeiro venceram, dos outros 10, os outros 7 perderam as suas partidas, inclusive a dupla do Ceará. Então está todo mundo muito junto ali. O Avaí que deu essa desgarrada para baixo, mais da 19ª, que é a posição que o CSA está. Até a 12ª está todo mundo muito junto e por isso que requer esse investimento. Essa vitória do CSA ontem que sirva para isso, para que os dirigentes tenham essa consciência que precisam reforçar, principalmente no que se refere ao comando do ataque. Vamos ver nossa enquete no @tv.verdeoficial, lá no Instagram, agora falando do CSA. Emerson, o técnico Agel conseguiu arrumar o CSA? Sim, agora vai 48%. Não, foi sorte 52%. Uma coisa eu digo, ele arrumou a defesa. Ele conseguiu dar um padrão de jogo para o time. O CSA ele tem um padrão. Inclusive, isso deve repetir a escalação pela primeira vez na competição em 3 rodadas seguidas. É mudando uma peça ou outra por questão disciplinar ou por ordem médica. Ele tem claramente e notadamente um padrão de jogo. Agora, para o jogo ofensivo, ele precisa de peça. Né? Ele precisa trocar um ou outro jogador desse meio campo para frente, desse final do campo, para que ele possa ter mais velocidade. É muito claro, Rafa, a situação que o CSA passa, ele apresenta uma consistência defensiva, é só você olhar os últimos 5 jogos, você considera aquele jogo contra o Atlético Paranaense um ponto fora da curva, que foi o jogo aqui. Nas outras partidas, o time apresenta a consistência defensiva. Agora não tem efetividade no comando do ataque, só vai vir com peças, com contratações e de qualidade. Se não me engano, nos últimos 4 jogos, o CSA só sofreu 2 golzinhos, né? É verdade, foi contra o Fortaleza. Vamos ficando por aqui, amanhã a gente volta com mais Arena, amanhã tem mais futebol, né, Emerson? Mais futebol, mais polêmica, né? Vamos ver se os clubes acertam o passo, principalmente o CRB aí. Show de bola, amanhã a gente volta, valeu!